Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos e caros ouvintes, a essa mensagem profética. Hoje vou ministrar sobre um tema importante que todos nós enfrentamos em nossa jornada de fé: a paciência ao suportar as provações. A vida está repleta de desafios e dificuldades, mas a Bíblia nos oferece orientações valiosas sobre como podemos enfrentá-los com paciência e fé. Vou te explicar melhor o que é paciência. A paciência é uma virtude que envolve a capacidade de suportar dificuldades, atrasos, frustrações ou adversidades sem se tornar irritado, impaciente ou perder a calma. É a habilidade de esperar com tranquilidade e tolerância, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras ou quando algo não está acontecendo tão rapidamente quanto gostaríamos. A paciência não se limita apenas a esperar. Também envolve a capacidade de manter uma atitude serena e controlada durante o processo. É uma qualidade valiosa em muitos aspectos da vida, pois ajuda a lidar com conflitos, superar obstáculos, desenvolver relacionamentos saudáveis e enfrentar as dificuldades com graça e serenidade. Vamos entender alguns pontos nesse contexto de paciência ao suportar as provações. Primeiro, nós temos que entender que as provações elas são inevitáveis. Começando com o entendimento de que as provações são uma parte inevitável da vida. Jesus nos disse em João capítulo 16, versículo 33, "No mundo vocês enfrentarão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo." Isso significa que enfrentaremos dificuldades, mas podemos ter fé porque Jesus já conquistou todas as adversidades do mundo e nos garante vitória. Deus, Ele é a fonte da paciência. Uma das fontes mais importantes de paciência ao suportar as provações é Deus. Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4 nos diz: "Meus irmãos e irmãs, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma." Vejamos alguns exemplos bíblicos de paciência. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram provações com paciência. Mas temos aqui um exemplo notável, que é Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua fé em Deus. Em Jó capítulo 1, verso 21, ele disse: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor." Toda provação ela tem um propósito. As provações podem ser difíceis de entender, mas a Bíblia nos diz que elas têm um propósito. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 4 nos diz: "Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança." O apóstolo Paulo nos diz que em meio às tribulações podemos encontrar razões para nos gloriar. Isso pode parecer surpreendente, mas ele nos revela um processo de transformação profunda que ocorre quando enfrentamos as dificuldades com perseverança, quando não desistimos diante dos desafios. Começamos então a desenvolver um caráter mais forte e maduro. A perseverança nos leva a um caráter aprovado, um caráter que é forjado na fundição das provações. E esse caráter aprovado nos leva à esperança. Aqui a esperança não é apenas um otimismo vago, mas uma confiança profunda em Deus e em seu plano para as nossas vidas. Essas palavras de Paulo nos lembram que Deus não desperdiça nossas tribulações. Ele as usa para nos transformar, para nos tornar mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Ele nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, há um propósito divino. Quando enfrentamos provações, a oração é uma ferramenta poderosa. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 nos lembra: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas,
e, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meus amados irmãos e caros ouvintes, enfrentar provações com paciência não é tarefa fácil, mas é uma parte fundamental da nossa jornada de fé. Lembre-se de que Deus está conosco em todas as dificuldades e Ele usa as provações para nos fortalecer e nos moldar. Quando enfrentamos desafios, busquemos a paciência em Deus, aprendendo com os exemplos bíblicos e confiando que, no final, nossa fé será fortalecida e nossa esperança renovada. Que todos possamos continuar a crescer em paciência e fé à medida que enfrentamos as provações da vida. Portanto, que Deus abençoe a todos e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.